Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Tome a sua Bíblia, queridos, vamos fazer nossa proclamação de fé no nome de Jesus. Deus abençoe você que está na sua casa também, assistindo essa transmissão, que essa mesma unção que está aqui neste lugar te alcance também, no nome de Jesus, seja na sua casa, no trânsito, ou futuramente, quando ver essa gravação, que a bênção do Senhor te alcance também, em nome de Jesus. Levante a espada, crente, guerreiro e guerreira do Senhor, vamos fazer nossa proclamação de fé, amém? Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, nós te glorificamos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus, tem ainda outro desafio, né? Nós já estamos preparando a nossa segunda viagem missionária lá para o Vale do Jequitinhonha. Amém? Assim como foi o ano passado, né, foi uma bênção maravilhosa. Levamos ali muitos alimentos, roupas, brinquedos para as crianças. Foi uma bênção. E esse ano nós queremos fazer ainda mais. Então, eu quero lembrar você, querido, que a partir de domingo que vem é chamado Domingo das Primícias, onde nós trazemos os alimentos, cestas básicas, mas nós temos todo esse tempo. Nós estamos programando, né, essa missão lá no Vale do Jequitinhonha para abril, né, se Deus quiser, né, mais tardar em maio, mas a programação está para abril, em nome de Jesus. Né? Abril mesmo, né, em nome de Jesus. Ganhar o quê? Ah, é? Aí, ó, que bênção. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor está me falando aqui que já acabamos de ganhar um caminhão para levar os alimentos. Ai, que bênção. Nem temos todos os alimentos, mas Deus já proveu o transporte. Glória a Deus, amém, irmão? Pode dar um aplauso de Jesus por isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Então nós vamos encher... Amém? Ah, tá. Nós vamos encher esse caminhão de alimentos. Quanta cesta básica você vai doar? Pergunta pro seu irmão aí. Não é pacotinho de fubá não, viu, filho? Não é pacotinho de sal, não. Pacotinho de sal você usa lá na sua casa, viu? É sério, pergunta para quem está do seu lado, quantas cestas você vai doar, crente? Quanto custa uma cesta básica? R$70? Quanto? Quanto? De 100 a 120, beleza, não é nada para você, irmão. Uns amém, outros amém, glória a Deus. Não é nada para você. Amém, a Leide recebeu lá atrás. A Leide fez assim umas 20 vezes, recebeu 20 vezes, vai dar 20 cestas. Amém, irmão? Quanto mais nós abençoamos, mais abençoados nós seremos, viu, gente? A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Quem dá ao pobre, empresta para Deus. Irmão, já pensou nisso? Você emprestar para Deus? Deus não vai devolver o que você emprestou, o que você deu. Deus vai te dar ainda mais. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente Ele te dará. Quem é generoso recebe generosidade de Deus. Amém, irmão? Ninguém aqui é tão generoso que se compare à generosidade do nosso Deus. Ele nos surpreende. Quem tem vivido isso aqui na sua vida, assim, sinceramente? Amém? Louvado seja o nome de Jesus, amém? Então, querido, olha, traga nas próximas reuniões, amém, os alimentos, amém? E seja uma bênção para a glória do Senhor. Querido, abra sua Bíblia ali
em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Quero, querido, hoje, domingo que vem é Santa Ceia, amém? Às 10 da manhã e às 18h30. E o Senhor colocou muito forte em meu coração, nesse tempo ali de férias, meditando em alguns textos da palavra de Deus, falar com os irmãos, né? Aquilo que o Senhor tem falado comigo sobre a importância de nós, como vivermos realmente as portas abertas de Deus para a nossa vida, de forma correta, de forma madura, né, entendendo, tendo um bom discernimento da palavra de Deus. Não adianta, meus irmãos, nós termos uma palavra profética, que é o ano das portas abertas, mas se nós não tivermos uma postura correta diante de Deus para adentrarmos a essas portas que o Senhor abrirá para nós no nome de Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ver que o princípio fundamental para vivermos realmente essa realidade de portas abertas sobre a nossa vida, é quando nós temos o temor do Senhor no nosso coração. Uma vida de temor a Deus nos habilitará a vivermos as bênçãos de Deus, as portas abertas que o Senhor já tem preparado para nós. Já está preparado na realidade. Amém, irmão? Já está preparado. No nome de Jesus. Mas o que vai nos fazer acessar essa realidade, portas abertas, é uma vida de temor, é uma vida de santidade a Deus. Amém, querido? A realidade, meus irmãos, é que todas as pessoas estão à procura de respostas para as mais diversas questões da sua vida. Não é? É a realidade do ser humano. Estamos em busca de respostas. E nós queremos saber como sermos bem-sucedidos na nossa caminhada, nos projetos que nós temos no presente ou no futuro. Queremos ter respostas, como sermos bem-sucedidos na nossa caminhada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, então, um princípio fundamental, querido, a primícia da bênção de Deus é temor ao Senhor, santidade ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia traz um exemplo muito claro de Daniel. A Bíblia fala de Daniel, os seus 3 amigos, você conhece, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eu quero focar principalmente na pessoa de Daniel. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Daniel 1, 8. A Bíblia diz, olha, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Até aqui, por enquanto, deixe marcado aí nesse capítulo. Você conhece a história de Daniel. Eu quero apenas fazer um breve resumo, sintetizar um pouquinho aqui, contextualizar para você essa realidade. Daniel, juntamente com os seus contemporâneos, o povo judeu na sua época, eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz, querido, que quando eles chegaram ali, o povo judeu chega na Babilônia, o rei ele manda fazer uma seleção dos jovens, para que aquele jovem servisse ali no palácio do rei. E o rei traz uma ordem para os servos, que eles deveriam alimentar aqueles jovens com a mesma comida que o rei comia no seu palácio, ou seja, o melhor da Babilônia, a melhor comida, o melhor vinho, a melhor bebida. Para que aqueles jovens se tornassem robustos, se tornassem fortes e pudessem servir com excelência ali na Babilônia. E quando então aqueles servos do Nabucodonosor chegam para Daniel, ele diz, olha, pede na verdade que aqueles servos de Nabucodonosor desse a ele e a seus amigos permissão para não comerem daquela comida. E aqueles servos ficaram com muito receio e disseram, olha, mas quando o rei vier e olhar vocês, vão ver que vocês estão magros, fracos, então nós podemos perder a vida. Mas Daniel insistiu, não,
deixe com que nós não comamos dessas comidas, porque Deus irá cuidar de nós. E assim foi, queridos. Deus deu graça a Daniel diante daquele serviçais de Nabucodonosor. E a Bíblia fala que o tempo passou, e quando o rei veio conferir aqueles jovens, Daniel e seus amigos estavam mais fortes do que os outros jovens que haviam comido as comidas do palácio do rei. Porque é Deus que os sustentou. Milagrosamente eles estavam mais fortes. Numa atitude, querido, aonde milhares de judeus foram levados ali para o cativeiro, a grande maioria das pessoas, dos jovens, aceitaram a comida do rei, aceitaram aquelas comidas consagradas a demônios. Mas a Bíblia traz a distinção de Daniel e de seus amigos. E olha o que a Bíblia diz no versículo 21 desse mesmo capítulo 1. Como Deus honrou a Daniel. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, Deus, ele honrou Daniel até o ano do rei Ciro, no ano de 539 antes de Cristo. O rei da Síria conquistou o Império Babilônico, destronou Nabucodonosor e tomou conta daquele lugar. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus honrou Daniel. No capítulo 2, virem uma página, capítulo 2, versículo 48. A palavra de Deus diz, querido, que Deus honrou a Daniel a tal ponto que deu ele muita autoridade em toda a Babilônia, fazendo dele governador e chefe de todos os sábios da Babilônia. Olha aqui, que tremendo, querido. Que realidade poderosa. Querido, nós temos aprendido aqui em Lagoinha Barreiro que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Tanto no que diz respeito, como o pastor Ramon acabou de ministrar aqui a respeito dos dízimos e ofertas, Deus não fica devendo nada para ninguém no quesito financeiro. E nenhuma área da nossa vida Deus vai ficar nos devendo, quando nós decidimos consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Pode ter certeza, querido, que todas as áreas da nossa vida serão também abundantemente abençoadas pelo Senhor. Recebemos na virada do ano o nosso alvo para o ano agora de 2023, ano das portas abertas. E aqui estão os nossos alvos espirituais, familiares, financeiros, intelectuais, enfim, abrange cada área da nossa vida, entenda isso, querido. Quando nós consagramos toda a nossa vida a Deus, nós estamos dizendo, assim como Daniel disse, olha, nós não queremos nos contaminar com as coisas deste mundo, porque nós cremos que é o Senhor que nos honra, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que provê as nossas necessidades, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que nos ampara. Toda a nossa necessidade já foi suprida em Cristo Jesus, por isso nós não temos necessidade de nada deste mundo. Filipenses 4,19, o Senhor já tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então Deus honra aqueles que o honram. Deus honra Daniel, dando a ele uma posição de autoridade, fazendo dele governador sobre toda a Babilônia, um jovem ainda, um jovem. Meus irmãos, e quando olhamos para a realidade de muitos jovens hoje, tem uma estatística que diz que para cada 3 jovens que entram nas universidades, 2 sai de lá com a cabeça totalmente corrompida. Para cada 3 jovens crentes que entram na universidade, 2 saem de lá desviados, porque não conseguiram, deixaram-se seduzir pelas oferendas do inimigo, deixaram-se contaminar pelas ideologias antibíblicas,
pelos pensamentos satânicos que muitas vezes é ensinado nas faculdades, pelas más companhias. E aí tem essa triste realidade. Mas a Bíblia diz que Daniel, mesmo vivendo esse mesmo contexto, a mesma realidade de todos os seus contemporâneos, ele decidiu não se contaminar com as comidas do rei, com as bebidas do rei. Querido, se você estivesse também, temos muitos jovens aqui na igreja. Inclusive eu quero reforçar, ontem o Breno mandou para mim a foto do culto da mocidade, que benção, estava aí ontem. Que benção, né? Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer um reforço com você aqui, viu? Em nome de Jesus. Fiz questão de mandar no grupo de transmissão lá um incentivo para os pais. Motivar os seus filhos a estar no culto da juventude. Viu? Irmão, faça isso, você jovem. Segundo sábado do mês, 19h30, segundo e terceiro sábado do mês. Desculpa, primeiro e terceiro sábado do mês, 19h30. Você que tem até 150 anos, nós vamos limitar só até 150 anos, depois não tem jeito. Querido, venha participar da mocidade. Queridos, olha, está aqui o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo, desde quando ele tinha barba preta, eu conheço esse menino. Pai da Giovana, estava aqui agora. Hoje, tadinho, já está aí com a barba branca. Eu nem barba branca tenho ainda, ele já tem. O Breno. Tem 20 anos que eu conheço o Breno também. Irmão, são pessoas sérias. São pessoas que são mais maduros em idade, mas conseguem conversar numa linguagem de juventude muito extraordinária. Pessoas maduras, irmãos, pessoas de Deus. Nunca permitiria um pastor ou um líder estar aqui ensinando para a nossa juventude se eu não conhecesse o caráter, a integridade deles. Primeiro, são homens de Deus, pais de família, homens de casa, servos do Senhor, e eu conheço a caminhada deles. E tenho visto os ensinos deles aqui na mocidade. Então quero, querido, deixar esse reforço com você aqui, sabe? Jovem, vem participar da mocidade. Vem ter bons ensinamentos, sabe? Para que você seja fortalecido ainda mais no Senhor, no nome de Jesus. Tem agora a célula da mocidade às 18h30, isso mesmo? 18 horas, no mesmo dia da mocidade, ok? Então venha participar, porque você precisa participar, cara. Sábado, 18 horas, 19h30, não é dito você fazer mais nada, a não ser que você tenha um compromisso assim, sabe? Se você tem aí até 150 anos, vou abrir só para vocês, mas não tem jeito não. Beleza? Então, mocidade. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós olhamos uma estatística dessa, de que para cada 3 jovens que entram na faculdade, 2 saem com a cabeça virada, cabe uma pergunta: e se fosse eu e você que estivesse lá no banco de uma faculdade? Você suportaria, em média, ali 4, 5 anos, sentar num banco da faculdade, professores endemoniados, ensinando para você ideologias do mundo, pensamentos completamente contrários à palavra de Deus? Será que eu e você também suportaríamos? Ou nós nos encontraríamos também no meio desses 2, que infelizmente saíram dali com a cabeça virada? Porque é muito fácil de repente falar: é porque essa juventude hoje é uma juventude fraca. É porque essa juventude hoje não é... Irmão, ei, querido, tudo aquilo que acontece serve de base, de reflexão para mim e para você. E se fosse nós, irmão? Isso é uma realidade tão grande, sabe por quê? É tão impressionante, meus irmãos, porque essa realidade se aplica no contexto da igreja em geral. Porque tem também a estatística, né, de que para cada um que está sentado no banco da igreja, pelo menos 3 ou 4 estão desviados. Agora, as pessoas falam: ah, pastor, mas eu perdi a motivação. Ah, pastor, eu saí da igreja porque me decepcionaram. Irmão, as coisas que a gente mais ouve hoje é isso. Fulano, por que você... Ah, porque eu fui decepcionado. O pastor passou por mim no corredor e nem olhou na minha cara. Ah, porque o irmão... É porque isso, aquilo, outro. Ah, é porque me magoaram.
Ei, querido, quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você, se chama Jesus Cristo. Ele nunca te magoou e nunca vai te magoar. Então para de desculpa esfarrapada e glória a Deus porque você está aqui. Você nunca, aqui ninguém vai desviar por causa dessa palhaçada, não. Em nome de Jesus. Ô, irmão, se tem coisa que, né? Tem coisa que estressa o pastor, é isso, né, Aldeiro? Não é, pastor, irmão? Vai conversar com as ovelhas, eu estou muito decepcionado. Eu estou decepcionado, eu me decepcionaram lá no ministério, estou ferido, estou ferida. Ei, filho, Jesus já te curou. Quem é curado aqui, dá glória a Deus. Quem pagou o preço foi Jesus, irmão. Daniel vivia nesse mesmo contexto. Aliás, um contexto muito pior. Cativeiro. Mas o que marcou a vida de Daniel e fez com que ele prosperasse na terra da Babilônia, querido, não foi outra coisa que não se chama temor a Deus. Temor não é medo de Deus. Durante muito tempo na história da igreja, as pessoas foram ensinadas a terem medo de Deus. Eu não sei qual é o nome do pintor, de repente tem alguém mais intelectual aí, que tem uma imagem de Deus. Já viu um velho barbudo com o dedo assim, ó, parece que vai sair um raio? Quem já viu essa imagem aí? É do Da Vinci? O Breno é o intelectual da igreja. É um velho, né? Barbudo com a cara fechada assim, ó, apontando o dedão assim. Parece que vai sair um raio da mão daquela... É a imagem que ensinaram, é o ensino que ensinaram desde, principalmente da Idade Média, ensinar as pessoas a terem medo de Deus. Michelangelo, ai ó, o que o Google não fala, né? Faz um Google aí, aleluia, aí ó, tá certo, obrigado, e aí ó, você é uma bênção, Michelangelo, amém? Queridos, olha, desde a Idade Média, principalmente, foram ensinados para as pessoas a terem medo de Deus. Para você ir para o céu, você tem que subir uma escadaria de joelhos. E lá em cima fazer tantas orações para o santo tal. Só assim você vai para o céu. Olha, se você não der uma oferta para o rei, para a igreja, você já está no inferno. Aí as pessoas tinham medo de Deus. Mas o temor a Deus, querido, não tem nada a ver com medo. Porque Deus, Ele é amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas parece que tem ainda alguns crentes na igreja de hoje, contemporânea, a igreja do nosso século, né? Vivendo ainda uma vida de medo a Deus. Tem medo de Deus. Quem aqui tem medo de Deus? Quem tem coragem, levantar a mão aí. Ninguém. Vou provar que tem muito crente. E de repente, pode ter alguns aqui que tem medo de Deus. Um crente que tem medo da morte, tem medo de Deus. Um crente que tem medo de morrer, tem medo de Deus. Um crente que não tem a certeza da sua salvação, ele ainda não entendeu o que é o amor de Deus por ele. Um crente que não tem a certeza da salvação é um crente que tem medo da morte. E no fundo, ele sabe que o dia que ele morrer, vivendo a vida que ele está vivendo, tem uma sentença de condenação sobre a vida dele. Por isso ele tem medo da morte. Na realidade, ele não tem medo da morte, ele tem medo do juízo de Deus.
Porque ele sabe que existe um juízo para aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, que a nossa vida tem que ser uma vida marcada por santidade ao Senhor. Temor a Deus. Sabe o que significa temor a Deus? Significa reverência à pessoa de Deus. Significa profundo sentimento de obediência. Ele não tem dificuldade nenhuma em obedecer aquilo que a Bíblia diz que ele deve fazer. Porque ele não vive para si mesmo, ele vive para Deus. Ele tem a natureza de Deus. Ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. A vida de Deus está nele. Ele é completamente inundado por essa presença de Deus. Então, ele é um. Ele e o pai, na verdade, a minha esposa fala, né? Esse dia gosta de brincar assim. Deus gosta, eu sei que Deus ama muito a minha esposa. E como Deus ama ela. Aí quando Deus faz alguma coisa assim que dá certo, tem coisa que nem... Ela fala assim, amor, ó, eu sou assim com Deus, hein? Quando ela me impede um negócio, eu fico pensando, ó, eu sou assim com Deus, hein? E não é que não é mesmo? Não é que é mesmo, né? Aleluia. Querido, crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo de medo, não, irmão. Um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem respeito, ele tem reverência a Deus. Sabe? Ele tem esse profundo respeito, obediência. Então, querido, tudo que diz respeito à palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. É uma entrega incondicional. O Salmo 111, versículo 10, a palavra diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos, ou seja, os seus mandamentos, revelam bom senso. Olha a promessa para aqueles que temem a Deus. Ele será louvado para sempre. Se os irmãos puderem colocar aí os versículos, viu? Salmo 111, versículo 10. Ele será louvado para sempre. Quem será louvado para sempre? Esse será louvado para sempre aqui. Entende-se que ele será honrado por Deus para sempre. Aquele que tem o temor do Senhor. Deus honra aqueles que o honram. Mas aqueles que menosprezam serão também desmerecidos, diz a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz, querido. O Salmo 112, versículo 1 ao 9, traz aqui, querido, uma relação de bênçãos para aqueles que temem a Deus. Para aqueles que amam a presença de Deus. São ensinamentos práticos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, que vai nos habilitar a entrarmos pelas portas que o Senhor tem para nós. Primeiro, ensinamento, no versículo 1, Salmo 112. Deixa eu chegar aqui. Aleluia, diz a palavra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado, nós sabemos que essa expressão significa aquele que é mais que feliz. Quem é que é feliz? Quem é que é triste? Quem é que é feliz então? Alguma coisa tem que ser. Quem é mais que feliz? De repente você está contentando só com a felicidade, mas Deus tem para você mais do que felicidade. Sabe por quê? Presta atenção. Porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele é mais que feliz. Por quê? As coisas aqui da terra, pessoas que você ama, elas podem te proporcionar, elas podem nos proporcionar momentos de felicidade. Seus filhos, momento de felicidade, não é?
Às vezes você fazer um passeio, uma viagem, uma conquista de um bem que você, né, te proporciona, você fica feliz. Ficamos sim ou não, irmão? São momentos de felicidade que coisas, pessoas podem nos proporcionar. Mas entenda algo. Tudo isso é passageiro. É só felicidade momentânea, passageira. Mas a vida que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, ela não se limita às felicidades transitórias deste mundo passageiro, não, querido. A vida que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, Ele nos convida a viver uma vida mais que feliz. Por quê? Porque a vida daquele que está em Cristo, ele vive uma vida de felicidade aqui na terra. E essa felicidade não limita-se às coisas aqui da terra. Ela é eterna em Cristo Jesus. Por isso, aquele que teme ao Senhor, ele é mais que feliz. E isso nos ensina também que nós nunca devemos colocar as nossas expectativas da nossa felicidade em coisas ou em pessoas, porque coisas desaparecem, pessoas também podem sair da nossa vida, pessoas podem nos decepcionar, e aquela pessoa que de repente você colocou nela uma grande expectativa de felicidade, essa pessoa um dia pode te trazer uma grande tristeza, uma grande decepção, quem sabe uma traição, e de repente aquela pessoa que você então colocava tanto coração nela, ela vai ser aquele motivo de grande tristeza. Então, querido, ame as pessoas. Ame as pessoas. Mas nunca coloque expectativa nas pessoas. A sua expectativa tem que estar em Cristo Jesus. Porque Ele nunca nos desamparou, nunca nos desamparará, nunca nos desapontou e jamais nos desapontará. Ele é fiel para sempre, porque o seu caráter é imutável. Eu posso falhar com você. O marido pode falhar com a esposa com o marido, os filhos com os pais e por aí vai, querido. Mas quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, temos o temor de Deus em nosso coração, querido, nós nunca seremos desapontados por Cristo de forma nenhuma. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim, olha, aquele que deixa eu lembrar da frase aqui. Ah, sim. A frase é: bem-aventurado é aquele que não coloca a sua esperança em carne ou sangue, porque esse não corre o risco de ficar desapontado. O que Lutero estava dizendo? Bem-aventurado é aquele que não coloca a sua esperança nos homens, porque esse não corre o risco de ficar desapontado, porque o ser humano pode nos desapontar. E o motivo de muitas pessoas viverem uma vida de frustração, uma vida de desespero, muitas vezes, tristeza, e às vezes até se desviar dos caminhos do Senhor, é porque um dia foram desapontadas por alguém, traídas por alguém, colocaram a expectativa no fulano, no ciclano, nas coisas deste mundo. Um dia eu estava conversando com uma moça, fui fazer uma visita, pedi a visita. Na época a gente servia só lá na matriz, pedi uma visita aqui na região. Fui lá visitar a moça, estava lá na casa dela, os pais, família e tal, e a menina toda, que chororô danado. O que foi, minha filha? Mas é porque o meu namorado terminou comigo. Eu falei: ô Jesus, o Senhor me deu amor, paciência. Eu falei: você é crente, filho? Eu sou crente, pastor. Minha filha, mas você está desapontada por causa disso? Porque o seu namorado terminou com você? Eu falei com ela: olha, você pode não entender agora, mas creia em algo. É um livramento que Deus está te dando, esse cara ter saído da sua vida. E creia que Deus tem o melhor para você. Mas aí, falei: minha filha, agora vem cá. Você é crente, então se comporte como crente. Você é crente. Que fé é essa que você tem em Jesus se um namorado te abandona e você entra num desespero?
Não. O amor de Jesus por você é muito maior. Esse cara nunca te amou. Ele te traiu, Jesus jamais te trairá. E outra coisa, você abandonou Jesus por quê? Foi ele que te abandonou? Não, quem te abandonou foi esse camarada aí, foi um livramento, viu? Pode entender isso. Aí depois de uma conversa, ela... Agora, meus irmãos, tem tantas situações onde as pessoas não conseguem viver uma vida abençoada, porque, infelizmente, elas ainda estão presas às coisas, pessoas. A Bíblia diz que só é mais que feliz é aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus, ele sabe viver contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, não importa as circunstâncias, ele é mais que feliz. Isso é maturidade espiritual, meus irmãos. Amém? Isso é convicção da identidade que você tem em Cristo Jesus. De quem você é em Cristo Jesus. É Ele que já supriu Ele não vai suprir não. Filipenses 4,19 diz que Ele já supriu. Deus já supriu em nós, em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Então coloque sempre a sua expectativa no Senhor. Tenha temor a Deus. Porque tem promessa para aquele que teme. O versículo 2 diz, olha, promessa para aquele que teme a Deus. Ama a Deus. Respeita. Tem prazer em Deus. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem que é o justo, querido? Se você falar assim, pastor, ninguém é justo, de fato, querido. Nós, por nós mesmos, somos realmente muito errados. Mas não veja essa questão da justiça por essa ótica, porque senão você vai estar olhando pela ótica humana. E nós não somos chamados para viver por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que sentimos. Nós somos chamados a viver pela fé. Então quero explicar para você o que é ser justo diante de Deus. Exatamente para que nenhum de nós venhamos viver aquele complexo de inferioridade. Ah, coitadinho de mim. Não, pastor, ninguém é justo. Não vê... Ei, querido, presta atenção então. Se a Bíblia diz que bem-aventurado, a descendência dos justos será poderosa na terra, quer dizer que tem justos na terra. E quem que é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, aos olhos de Deus, eu e você, nós nos tornamos justiça de Deus. Justos em Cristo Jesus. Justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus vertido naquela cruz. Então, quando Deus ele olha para uma pessoa que converte, que entrega a sua vida para Jesus, hoje, por exemplo, pela manhã, o Luiz, um jovem, veio aqui à frente entregando a sua vida para Jesus. A partir daquela manhã de hoje, a vida do Luiz nunca mais será a mesma, porque ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma vida limpinha, como um livro em branco, para escrever uma nova história. Porque agora ele se tornou justo em Cristo Jesus, ou seja, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós não somos justos em Cristo pelos nossos méritos, mas por causa do preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. E a mais bonita definição para mim, que eu já aprendi, quero ensinar para você, e querido, de tudo que nós for falarmos aqui, entenda e aprenda isso, escreva isso no seu coração como uma tatuagem espiritual. Tatuagem espiritual, viu, crente? Bem claro aqui. Uma marca, viu? Não vou entrar nesse mérito também, não. Isso aí é cada um com Deus para lá, e boa, viu? Cada um com o seu propósito, e vida que segue. Amém? A marca no coração.
Amém? Justiça de Deus, querido, é a habilidade de Deus em nós, de permanecermos diante dele, sem nenhum complexo de culpa ou de inferioridade, como se o pecado jamais houvesse existido. Vou falar de novo e gostaria que você repetisse, porque quando você repete, é uma didática de aprendizado, é a repetição. Diga assim comigo: justiça de Deus é a habilidade de Deus em nós, de permanecermos diante dele, sem nenhum complexo de culpa ou de inferioridade, como se o pecado jamais houvesse existido. Porque é poder de Deus, não é nosso. É obra de Cristo na cruz por nós, não é mérito nosso. Não é porque você é bonzinho, é boazinha, não é porque você dá o maior dízimo na igreja, não é porque você dá a maior oferta na igreja que você é justificado. Você foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Infelizmente, muitos têm ensinado de forma errada. Dizem, quanto maior for o seu dízimo, maior vai ser o seu terreno lá no céu. Quanto maior for a sua oferta. Ei, irmão, a palavra do Senhor diz, querido, então, trazendo esse resumo para você aqui do que significa sermos justos diante do Senhor. A promessa é que Deus, Ele tem uma promessa de descendência poderosa para nós aqui na terra. A descendência do justo, ela será poderosa na terra. A minha descendência, a sua descendência em Cristo Jesus, querido, sejam nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vai ser uma descendência poderosa na terra, abençoada na terra. Irmão, já tenho ensinado aqui, já falei aqui na igreja algumas vezes, desde quando o Vitor Vinícius estava na barriga da Cidinha, eu orava por eles, abençoava a vida deles. Deus abençoe os meus filhos, que eles possam crescer na presença do Senhor, que eles possam amar a presença do Senhor. Deus prepara esposas que temem também ao Senhor, que eles você ministrava sobre a vida deles, para a glória de Jesus. E eu já oro pelos meus netos. Aleluia. E já visualizo os meus bisnetos também, para a glória de Jesus. Amém, Vitor? E a Luísa nem veio agora de noite, né? Não ia receber também. Mas vai chegar. Mas em nome de Jesus, querido, nós temos que visualizar a nossa descendência, sabe? Os nossos netos, bisnetos, tataranetos. E um dia, eles testemunharem: hoje eu sirvo a Deus, porque o meu avô, porque o meu bisavô foi um homem de Deus, que me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. E eles se tornarão grandes homens e mulheres de Deus para a glória de Jesus. Porque Deus tem promessas de uma descendência poderosa para o justo. Um estudo da Fundação Billy Graham, uma pesquisa feita de 1800 até 1980, pegou o passado de um ímpio, uma pessoa que não temia Deus, na sua história de família, dos antepassados, vários homicídios, várias pessoas que morreram drogados, cirrose, vários presidiários, uma descendência terrível, uma geração terrível. Mas pegou também a descendência de um justo. Nessa descendência, essa pesquisa foi feita na América, Estados Unidos, tinha juízes, deputados, senadores e um presidente da república. Porque a palavra de Deus, ela não falha, meu irmão. Deus tem promessa de uma geração poderosa para mim e para você. E a nossa geração será melhor do que a nossa, para a glória de Jesus. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Estamos declarando aqui, meu irmão, declarando atos aqui proféticos em nome de Jesus. São decretos que nós liberamos aqui sobre a nossa descendência no nome de Jesus, irmão. A nossa descendência será melhor do que nós, em nome de Jesus.
Marquinhos, no tempo do louvor agora, acabou de falar aqui, meu irmão, e nós temos que quebrar esse nome de Jesus. Que história é essa que Belo Horizonte agora será capital do carnaval? Está quebrado, está amarrado em nome de Jesus Cristo, irmão. No nome de Jesus, são decretos das trevas, nós quebramos em nome de Jesus. Belo Horizonte é a capital do avivamento, irmão. Começou em Lagoinha aqui, em 1960 e poucos, a história da nossa igreja, irmão. Berço do avivamento em Belo Horizonte. Procura conhecer um pouquinho da história da nossa igreja. Mas a querida descendência desse ímpio, então, uma descendência maligna, isso é chamado na Bíblia de maldição hereditária. E olha o que a palavra do Senhor diz, olha, Jeremias 32. Jeremias 32, versículo 18. Por isso nós temos que orar pela nossa casa, orar pela nossa família todo dia, gente. Jeremias 32, 18 diz, olha, o Senhor, Ele mostra bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Ou seja, que é um abismo que chama outro abismo, é a consequência que infelizmente passa de geração para geração. E essa maldição, querido, ela é quebrada somente na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Essa maldição hereditária é quebrada quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus Cristo. A Bíblia diz que agora já não há mais condenação. Olha o que a Bíblia fala então, Romanos capítulo 8, abra lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que que agora já não há mais condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o próprio texto explica. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era a lei da velha aliança. Aquele que pecar certamente morrerá. Mas em Cristo Jesus, querido, Jesus, Ele foi a solução de uma vez por toda para esse vírus do pecado que matava a humanidade. É agora então aquele que está em Cristo Jesus, esse vírus do pecado que condenava a nossa alma ao inferno, agora ele já não tem mais poder algum sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque ele foi liberto pela lei do Espírito da vida. É tão triste quando a gente olha para alguns cristãos que ainda não conseguem viver a plena libertação em Cristo Jesus e parece como carregando aqueles resíduos, né, lá do BNH. Perguntei de manhã aqui, não custa perguntar agora à noite também. Quem lembra do BNH? Só os cabecinha branca aí, né? O BNH era um plano de financiamento do governo de casa própria. A pessoa comprava, por exemplo, uma casa, um apartamento ali, eu não me lembro qual a moeda da época, mas 100 mil cruzeiros, por exemplo. Vamos colocar no nosso tempo também, 100 mil reais. Aí a pessoa comprava a casa, financiado em 20 anos. Quando chegava nos 19º ano, vou lá agora quitar, que deve estar faltando só um pouquinho para terminar essa casa, esse apartamento. Quando ela chegava lá, a dívida que começou com 100 mil, agora estava 120 mil. Era uma dívida assim, impagável. Sempre com aquela dívida ali nas costas. Nunca era liberta. Quem lembra do BNH aí, gente? Era terrível que trem, não é? Tem alguns imóveis que até hoje são financiados pelo BNH. É R$40 a prestação do negócio. 50, tanto tempo. Mas está lá. Já viu as pessoas, às vezes, quando falam assim, olha, o tal do contrato de gaveta? O Breno, que é da área do patrimônio da igreja, sabe que é do contrato de gaveta? Porque não posso vender, porque senão a prestação é atualizada para a moeda atual. Aí fica pagando lá. É pouquinho.
mas é uma dívida que vai durar por muito tempo ainda. E tem muito crente que é assim. Ele já foi liberto, o preço já foi pago por ele, mas ele ainda fica carregando aquele peso, aquela dívida. Nunca vive uma vida completamente plena, liberta em Cristo Jesus. Porque ainda não se apropriou dessa verdade. Não se apropriou. O versículo 3. Uma terceira promessa para aquele que é justo em Cristo. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça, ela permanece para sempre. Na sua casa, meu irmão, minha irmã, há prosperidade e riqueza, diz a palavra de Deus. Há prosperidade e riqueza. E algumas pessoas entram em parafuso. Puxa vida, então por que eu passo tanta dificuldade financeira, pastor? Se na minha casa tem prosperidade e riqueza, eu não estou vivendo isso. Por que eu pago aluguel? Por que... E os porquês, os porquês. Sabe por que a mente está limitada, querido? A pessoa ainda não compreendeu o que é prosperidade bíblica, o que é prosperidade segundo a palavra de Deus. E às vezes limita a prosperidade a dinheiro, a coisas materiais. Isso faz parte da prosperidade, sim. Mas a verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, é uma vida de paz, uma vida de alegria, é uma vida espiritual na presença de Deus, gozo, paz e alegria no Espírito. Paz na família, paz no casamento, filhos abençoados. Alegria de viver. Pode estar passando uma dificuldade momentânea, financeira, é momentânea, vai passar, mas ele não desespera. Pode passar por um tempo de perseguição, de tribulação, de adversidade, mas ele não se desespera. Pode passar um tempo de escassez, de falta, mas ele sabe viver contente em todas as coisas, em todos os momentos. Na casa do justo há prosperidade e riqueza. Então não limite a prosperidade de Deus na sua vida, querido, baseado nas coisas materiais. Muitas pessoas moram em coberturas, grandes mansões, e estão se suicidando. Muitas pessoas moram em casas humildes, mas tem muita alegria, paz dentro daquela casa. É muito melhor habitar numa casa dessa do que nas mansões. Uma mansão, um palácio sem a presença de Deus, muitas vezes ele será como um inferno. Mas uma casinha simples, com a presença de Deus, é a maior riqueza que alguém pode ter, porque ali está a presença de Deus. Na casa do justo tem prosperidade e riqueza. Ele é abençoado e ele abençoa outras pessoas também. Então, querido, não confunda prosperidade bíblica com as coisas materiais, porque a prosperidade bíblica vai muito além. João, quando escreve a sua terceira carta a um presbítero da igreja do primeiro século, no capítulo 1, nos primeiros versículos ali, diz, olha, a carta começa assim: ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, faço votos por tua prosperidade e riqueza, assim como é próspera a sua alma. O que é uma alma próspera? É uma vida plena na presença do Senhor. É uma vida de contentamento na presença do Senhor. Ele não anda ansioso, não anda ansiosa, não anda desesperado, não anda fazendo coisas erradas para oferir vantagens, não, querido. Ele tem uma vida de contentamento em Cristo Jesus.
Versículo 4 diz, olha, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Sabe o que significa isso aqui, querido? O justo nasce luz nas trevas. Ou seja, muitas vezes as pessoas, elas vêm para a igreja. Aquele relógio ali está certo? Depois de 20 dias de férias, que hora tem que terminar o culto mesmo? Misericórdia. Tem que converter esse relógio aí. Eu vou encerrar agora então, aqui, irmão. Porque semana que vem nós vamos continuar, viu? A segunda parte dessa mensagem é domingo que vem. Tá bom? Domingo que vem, viu, crente? Não falta no culto não, tá bom? Então, irmãos, muitas pessoas vêm para a igreja. Vem para a igreja com aquela proposta, né? Vem para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos. Você que era pobre vai ficar rico, né? Você que mora de aluguel, Deus vai te dar uma casona e por aí vai. Você que tem a sua vida sentimental, você vai na terapia do amor, que lá você vai receber a sua bênção. Então vem para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos. Você nunca mais vai ter dificuldade. Você nunca mais vai enfrentar nenhuma luta. Mas a Bíblia diz que vez por outras, até o justo, ele pode viver momentos de trevas. Misericórdia, pastor. Está dizendo aqui a Bíblia, irmão. Mas sabe qual é a boa notícia, querido? O justo, ele pode viver momentos de trevas, ou seja, momentos de tribulações, de grandes lutas, grandes perseguições, grandes adversidades. Aconteceu com os apóstolos do primeiro século, aconteceu com muitos homens santos, mulheres santas de Deus, perseguição, prisão, açoites, momentos de escassez, momentos de grande tribulação. Aconteceu inclusive com Jesus. Por que não vai acontecer comigo e com você? Homem de Deus e santa mulher de Deus. Pastor, eu estou passando em trevas, eu estou em pecado. Ei, querido, se você está em pecado, confessa hoje e resolve o problema. Se a sua vida está no altar de Deus, dá a glória a Deus pela tribulação, pela provação, pela adversidade, o que vier. Porque a Bíblia diz, querido, que o justo, ele pode sim passar por momentos de trevas, de provação. Mas a promessa é, para ele vai nascer luz. Ou seja, vai chegar o tempo do livramento. A vitória vai chegar. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite na vida do justo. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém, irmão? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Como a mensagem termina na semana que vem, fique de pé, por favor, querido. Nós não quero ficar passando do horário aqui não. Sei que tem pessoas que pegam o ônibus aqui, tem um horário. Mas me dê aí pelo menos mais 5 minutos, querido. Amém? Posso garantir para você que você está no melhor lugar que você poderia estar. Não tem melhor lugar do que esse aqui, querido. Não tem melhor lugar. Quem crê nisso aqui, dá uma glória a Deus aí. Amém? Os irmãos louvor vão estar aqui louvando ao Senhor com uma canção. E logo após eu quero orar com você. E dessa canção, querido, você vai fazer dela a sua oração. Feche os seus olhos, por favor. A palavra do Senhor nos ensinou, meus irmãos, sobre o princípio do temor a Deus, para vivermos uma vida de vitória, uma vida de portas abertas. E que essa seja a nossa oração neste momento, em cada momento da nossa vida, pedindo ao Senhor que venha sondar o nosso coração. E se existe algum pensamento de dúvida,
dúvida ainda na sua mente com relação à sua justificação em Cristo Jesus. Você ainda não conseguiu se apropriar dessa realidade pela fé. Porque é somente pela fé que você vive essa realidade poderosa e acessa as portas abertas que Deus tem para você, essa vida plena, essa vida abençoada. Mas quem sabe existe ainda uma falta de fé em seu coração. Você já nasceu de novo, você já entregou sua vida para Jesus, mas você ainda carrega, quem sabe, esses requisitos de uma dívida ainda. Não conseguiu se apropriar completamente da sua completa salvação, libertação, e o inimigo ainda está te condenando, te acusando de alguma coisa. Então é hora de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me perdoa, Senhor, o meu pecado da incredulidade. Porque, querido, você que já entregou sua vida para Jesus e você não consegue viver uma vida plena, é porque ainda existe incredulidade no seu coração. E a Bíblia diz: aquele que tem falta de fé, peça a Deus. Jesus não vai jogar na sua cara: ah, porque você não tem fé, é por isso que você está vivendo essa vida tão terrível. Ei, querido, ele não vai jogar na sua cara. Ele mesmo disse para os seus discípulos: aquele que não tem fé, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Mas você precisa reconhecer que você precisa crescer na fé, uma convicção de filho, de filha de Deus. Mas se você também está aqui nesta noite e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, para que você viva essa realidade, portas abertas, das bênçãos de Deus, é preciso você pedir ao Senhor que venha também sondar o seu coração, pedir perdão a Ele pelos seus pecados, se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Ou você que um dia andou nos caminhos do Senhor e você se afastou e você não tem a certeza da sua salvação, ou se Jesus voltar agora, você vai subir com Ele. Você sabe que você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Então você vai orar ao Senhor nessa hora aí no seu lugar, você e Deus, para que você possa realmente viver essa realidade dessa canção. Que o Senhor venha acender, querido, o fogo do coração. Peça a Ele: Senhor, acenda o fogo do meu coração. A palavra do Senhor, querido, tem uma palavra lá em Levítico que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele nunca vai se apagar. Quem sabe o seu coração está aqui, está frio, desanimado, desanimada, e você reconhece que você precisa viver novamente essa chama do Espírito Santo de Deus na sua vida. A presença de Jesus está neste lugar, o Espírito de Deus está neste lugar no seu coração, e deixe Ele transformar a sua vida no nome de Jesus.